antes do curso extremo, você faturava, então, em média de 15 mil por mês. É isso? Foi, isso. E aí, depois do curso extremo, você foi crescendo, crescendo. E qual foi o seu recorde? Que mês? E como é que você chegou nesse imenso resultado? Que você mais que triplicou o seu resultado, né? Foi. Como é que foi essa história de chegar nesse resultado? Logo no começo, quando eu vi ali que eu tinha conseguido 18 mil, eu pensei, nossa, então se eu consigo 18, então eu consigo 25, né? Eu já vou pro próximo nível. E fui trabalhando em cima disso, quebrando a objeção com os meus clientes. E aí nós finalmente chegamos nos 25. Até ganhei meu troféu de 25. Legal. Aí em agosto a gente já começou aí bater ali perto dos 50. Em outubro a gente conseguiu 50. Aí a gente se esforçou mais em novembro, só que aí a gente não tinha uma capacidade produtiva tão rápida. E a gente conseguiu um faturamento aí de 68 em novembro. Esse foi meu recorde. Olá, Nayara, tudo bom? Oi, Thiago, tudo bem com Tudo vocês? certinho? Tudo certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ó. Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tô te ouvindo super bem, tá? Tô ouvindo direitinho. Conta aí pra mim, você fala de onde? Eu sou de Goiânia, Goiás, né? Eu tenho uma loja de vestidos infantis. Eu vendo vestidos para festa, dia a dia, né, no geral. E principalmente, por exemplo, às vezes sua filha vai fazer o aniversário no tema de Cinderela, aí eu vendo o vestido no tema Cinderela, de acordo com a festa da sua criança. A gente já trabalha aí vendendo online já há 3 anos. E é isso. Cara, que legal. Caraca, então você trabalha Você tem uma loja de roupas, você atende também fisicamente, e aí depois você decidiu. Não, Não, a é gente só online? é só online. Nosso atendimento é Caraca, só que online, legal. desde o início. Eu, na verdade, assim, quando eu comecei, a gente não tinha verba suficiente. A gente ainda é bem pequeno, né? Então, a gente começou com o que tinha mesmo. Na época, eu nem tinha estoque, eu fazia tudo sob encomenda. E aí, foi dando certo. Conheci o Conversão Extrema, né? Comprei o curso, fiquei com muito medo, porque quando eu fiz o investimento no curso, o valor do curso era, tipo, 1/3 do que eu faturava. Então, assim, foi bem na raça mesmo. Mas, graças a Deus, deu muito certo. Enfim, vou contando pra vocês, né? Mas não me Mas, arrependi ó, em hora nenhuma. Valeu antes de muito a contar a pena. sua história, eu queria saber, agora eu fiquei curioso, quanto que você tinha para investir para criar o seu negócio? Então, Thiago, eu não tinha nada para criar o meu negócio, porque na época, eu fazia faculdade de engenharia ambiental, não tem nada a ver com a minha área. E aí, eu fazia cadastro ambiental rural, era com isso que eu trabalhava na época. Era uma empresa que contratava várias pessoas, assim, para pagar um salário de estagiário, né? Só que era no contrato mesmo, não tinha vínculo empregatício. E aí, eu não estava satisfeita com aquilo, eu queria alguma coisa que pudesse me dar uma condição financeira melhor. Eu já era casada, casei bem cedo, bem nova. E aí a minha sogra fazia os vestidos que eu vendo, inclusive eles são de excelente qualidade, viu? O pessoal que tá aí na live. E aí eu conversei com ela, né? Falei, sogra, bora, eu vendo seus vestidos online, né? O que eu vender, eu vou tirar foto, vou postar, é tipo um dropship, né? Vou tirar foto, vou postar. O que eu vender, eu compro da senhora. E aí ela topou, ela não tinha nada a perder também com a minha proposta, e aí nós começamos, mas aí eu dei muito murro em ponta de faca até conseguir acertar alguma coisa que fez valer a pena, né, tanto para mim quanto para ela, e hoje, graças a Deus, tem dado certo. Legal, agora eu fico curioso em saber a sua história. Como é que você. Eu quero que você comece desde o início até entrar no Conversão Extrema e bater aqui nos últimos meses o seu recorde de faturamento, que talvez se falasse para a Nayara lá atrás, seria quase que impossível chegar num faturamento desse em 30 dias, né? Então eu tô muito Com curioso, cara, certeza. para saber a sua história. Conta aí pra gente. Então, nesse tempo aí, né, eu criei a loja e comecei. Na verdade, nem era uma loja, gente. Eu tinha um Instagram e ia postando, ia vendendo. E aí eu fui assistindo vários conteúdos no YouTube, não te conhecia ainda, né? Fui assistindo várias outras pessoas no YouTube e fui vendo que era importante eu criar um site. Criei o meu primeiro site, né? Contratei uma pessoa. Não, o primeiro site não deu muito certo, nem o segundo. Só fui descobrir bem mais pra frente, quando eu já tinha perdido muito dinheiro. E aí fui fazendo eu mesma, né? Eu não tinha condições nessa época de contratar ninguém, né? O que eu vendia, eu pegava aquele valor e reinvestia. Aí conheci os anúncios. Você começou o negócio, vocês estão com R$0.
basicamente. Foi R$ 0. A minha mãe me deu R$ 100. Caraca, Quando eu contei pra minha mãe que eu ia começar, ela me deu R$ 100. Ela achou que eu ia comprar algum vestido pra vender, né? Eu fui lá e comprei um punhado de flor e comecei a tirar as minhas primeiras fotos com aquele valor, com olha R$ só. E 100 que ela fotos com o me seu deu. celular, daí você pegou o seu Com o meu celular. celular. Até hoje, tudo eu tiro foto com o meu celular, gravo vídeo, gravo stories, faço live, tudo no meu celular. E aí eu comecei já a anunciar. Eu assisti alguns vídeos no YouTube, fui vendo que nessa época, ainda antes da pandemia, não era muito falado sobre tráfego. Uhum. Então eu tinha muita dificuldade, muita. Eu já cheguei a gastar assim, mais da metade do que eu faturei, eu gastei investindo em anúncio e não dava certo. Comprei cursos também, não, não aprendi, não funcionou. E aí um dia eu conheci você por indicação da Sabrina. Hum. Eu já seguia ela, via lá os stories dela e tudo mais. E foi bem no início da pandemia que eu conheci você. Foi uma época Ah. que, assim, pra mim, eu tava no meu auge, sabe? Eu não tinha noção do quanto que eu poderia faturar e crescer na loja nessa época. Eu achava assim, Uhum. se eu faturasse 10 mil, nossa, uau, eu faturei 10 mil, né? E aí, e realmente, no começo é assim, né? Mas é que eu achava que aquele era o máximo que eu poderia. Aham. E aí eu já tava faturando isso, né? Quando veio a pandemia. Só que era muito difícil, porque eu gastava demais com tráfego, não tinha um retorno suficiente. Então, Uhum. eu já estava preocupada, e aí, quando veio a pandemia, pronto, né? Eu vendia vestido de festa, as pessoas não podiam fazer festas, Pois e é, que eu loucura, né? e foi muito difícil, porque teve muitas clientes desistindo das compras, pedidos que eu já tinha enviado, tive que reembolsar a cliente e tudo mais. E aí foi aí que eu conheci você, e bem na época que eu te conheci, você tava com o carrinho lá, tava nessa semana de lançamento, assim, fazendo essas Aham. lives. E aí eu comecei a assistir as suas lives, pensei, há uma esperança, né? Comprei o curso, fiquei muito preocupada. Quando eu comprei, eu fiquei com muito medo, porque Uhum. era um dinheiro assim que eu não tinha. E eu tava investindo, eu precisava ter retorno daquele dinheiro. E aí eu já tinha chegado a faturar até 15 mil nessa época, quando conheci Uhum. o Conversão Extrema, mas eu não tinha um lucro considerável em cima disso, sabe? Uhum. Então, foi assim que eu conheci vocês e acabei comprando Conversão Extrema. E aí eu já comecei a aplicar mesmo. Aí eu descobri que o meu site não ia vender, que o meu site estava todo errado, que eu estava fazendo umas coisas erradas, que eu estava postando conteúdo assim que não ia dar certo. E já comecei a melhorar isso. E daí, em junho, eu já bati de novo um recorde de vendas. E Olha aí, só. aí foi melhorando. Foi melhorando, melhorando. Aí eu descobri que eu podia vender muito mais do que eu já vendia se eu investisse da maneira correta, né? Que não é só colocar o dinheiro, você Uhum. tem que saber encontrar o público, saber. E depois que você encontra, você tem que saber conversar com o público. Então, eu fui com isso aí e foi dando certo. Fiz todas as aulas. No começo eu participava muito daquelas aulas que tem na quinta-feira de tirar dúvida. Aham. Aí fui aprendendo a testar criativo, testar público e as coisas foram dando certo. A visão muda muito rápido, né? Nossa, Amplia muito. muito a visão, principalmente nessas sessões de tira dúvidas que a gente faz, né? Que simplesmente tiramos dúvidas da galera, nas mentorias ao vivo semanal. Acho que isso, o que você talvez levaria 3, 4 anos para gerar de resultado, você leva meses, talvez, porque é muito mais rápido, né? Com certeza. Hoje eu invisto praticamente só no Facebook. Eu ainda tenho Uhum. um pouco de dificuldade, um pouco não, ainda tenho bastante dificuldade no Google, mas a Uhum. parte de Facebook que eu aprendi no curso e todo o suporte que eu recebi da comunidade e também nas aulas de tirar dúvidas, assim, fizeram total diferença pro meu negócio. E Total. o seu produto, ele vende pela foto, né? Pela imagem. Acho É, que o Instagram ele funciona muito bem por causa sim. disso, né? Você coloca uma foto de um vestido, aquela mãe olha, né? Aquele pai olha, pô, vou fazer uma festa aqui e não pode ficar de fora esse vestido, né? Então, o Facebook, claro que com certeza o Google e o YouTube são ótimas ferramentas que vão te ajudar a expandir, mas o Instagram sempre funcionou até antes, né? Quando você não anunciava apenas postando Sim, fotos, aham. né? Foi crescendo por ali. E aí você saiu de um faturamento então de 15 mil. Antes do Colchão Extremo, você faturava então em média de 15 mil por mês. É isso? Foi. Aham. E aí Isso. depois do Colchão Extremo você foi crescendo, crescendo. E qual foi o seu recorde? Que mês? E como é que você chegou nesse imenso resultado? Que você mais que 15, mais que triplicou o seu resultado, né? Foi. Como é que foi essa história de chegar nesse resultado?
logo no começo, quando eu vi ali que eu tinha conseguido 18 mil, eu pensei, nossa, então se eu consigo 18, então eu consigo 25, né? Eu já vou pro próximo nível. E aí bem na raça mesmo. E aí fui atrás de estoque, entendi que eu precisava de ter estoque, que tinha que ser fácil para o meu cliente comprar de mim, que tinha que ser fácil a troca, que tinha que ser fácil a devolução se ele precisasse devolver. E fui trabalhando em cima disso, quebrando a objeção com os meus clientes. E aí Uhum. nós finalmente chegamos nos 25. Até ganhei meu troféu de Que legal. 25. E aí, fomos trabalhando até que Que já, em 25 já outubro. era algo surreal, né? Um crescimento, cara, fantástico. Não, Faturar 25 25 era uma todos os coisa que eu meses. nem esperava. Eu não sabia o que significava esse número, sabe? Uhum. E aí em agosto a gente já começou aí bater ali perto dos 50. E eu já pensei, nossa, então vai Dá pra vir, chegar nos né? 50. Dá para chegar nos 50. E aí em setembro a gente já conseguiu 50. E aí foi aumentando. Não, desculpa, em outubro a gente conseguiu 50. E aí, 50, na verdade, era a minha meta para novembro. Mas aí, como em outubro a gente conseguiu 50, né? Aí a gente se esforçou mais em novembro, só que aí a gente não tinha uma capacidade produtiva tão rápida. E a gente conseguiu um faturamento aí de 68 em novembro. Esse foi meu recorde. Cara, sessenta e Uhum. oito mil reais em 30 dias. Inclusive, foi o dia que eu vi aqui na comunidade, ó. No dia 8 de dezembro foi quando você postou. E olha que legal, Isso, ó. O nível uhum. 6. Pessoal, com muita alegria eu venho compartilhar com vocês meus primeiros 50 mil reais em outubro. Eu alcancei este número. Em novembro, com um pouco que 50, né? Não, como é que é? Novembro, mais que um pouco 50. Mas agora estou conseguindo tirar um tempo para publicar o resultado. Estou muito feliz. Tirei o print do PayPal. Aí você colocou aqui que a gente sempre pede a comprovação do resultado. E aí você bateu o seu Uhum. recorde de juntar as suas contas aqui, você chega em 68 mil reais em Isso. 30 dias, que dá mais do que 4 vezes do que antes, né, cara? Uma diferença gigante, né, cara? Isso foi agora em novembro de 2021, né? Sim, isso foi agora em novembro. Caraca, que loucura. Você imaginou que isso era possível, falando bem a verdade lá no Não. início, quando você começou que em 68 mil você podia chegar? Eu não sabia que era possível, na verdade. Eu descobri que era possível quando eu comecei o curso. Que aí você tinha aquelas metas, né? E eu pensava assim, Aham. cara, é surreal, né? Eu achava na época. Uhum. Mas eu acreditei, eu comprei, né? Tipo, ele falou que dá certo, então vamos tentar. E foi dando certo. Hoje eu formei, né? Eu comecei a loja quando eu estava na faculdade, ainda eu formei, eu nunca trabalhei na área, porque as coisas vieram dando certo, né? Então não tinha Uhum. motivo para eu largar isso e tô até hoje e quero mais agora, um resultado maior, Agora, né? agora a próxima é o 100 mil, né? E Isso. aí? 6 dígitos em 30 dias. E Tem já, que ser, tem que ser planejar estoque, crescimento, vendas. O quão importante foi esse conhecimento para você hoje, que você enxerga assim? olha, foi fundamental para o nosso crescimento em relação a tudo, porque assim, não é só a parte de anúncios, né? Ali de você fazer, clicar Uhum, ali, colocar o anúncio rodando. Tem toda a parte de você aprender a conversar com o cliente, a lidar com o cliente, né? Tem ali os módulos de como que o cliente vai reagir acessando a sua página. Tem que ser uma coisa fácil, de fácil entendimento, que vai. Uma coisa que facilite a compra do cliente, na verdade, né? Essa parte de uhum, você se colocar do lado do cliente, entender o que se passa na cabeça do cliente, por que que ele precisa do seu produto. Isso tudo eram coisas que eu não tinha noção antes do curso. Então, assim, para você ver que só aplicando isso, eu ainda nem. Foi bem na época da pandemia, eu parei meu site, eu descobri que meu site não ia dar certo, porque ele não oferecia o que o cliente precisava para comprar. E isso é E muito ruim, eu. né? Porque muita gente tenta forçar aquele site ruim, anunciar e aí É, ele desiste do negócio dele, acaba porque o site é uma porcaria, né? e assim, eu tava gastando já com anúncio para um site que não ia vender. Nossa. Então, só dali já valeu a pena para mim, né? E eu Então você ainda perdeu vi que muito eu podia dinheiro, mais. Eu você perdi chegou a perder dinheiro. dinheiro. Eu Caraca, perdi dinheiro você. que eu nem tinha, né? E teria perdido muito mais se eu não tivesse comprado, não tivesse feito o curso. Que eu ia Uhum. continuar ali batendo onde não ia dar certo, onde não ia ter resultado. Então, assim, para você ver, só aplicando ali, antes de ter o site, aplicando os módulos iniciais, eu já tive resultado. Eu já tive um resultado que compensou.
Aí acelerei para fazer o site, colocar o site para rodar. Então, assim, foi fundamental. Tudo que eu aprendi com o curso fez toda a diferença na minha vida e da minha família, né? Porque a gente é uma empresa familiar. Então, assim, não desista, mas insista nas coisas certas também, né? Uhum. Analise o que você está fazendo e, às vezes, o caminho não é ficar batendo a cabeça em alguma coisa que está sempre dando errado. Olha o que você está fazendo, olha o que as pessoas estão fazendo. Isso faz sentido? E aí você não desiste de tentar, você vai tentando, vai estudando. Hoje, quando eu comecei aqui, era muito mais difícil a questão do tráfego, porque ninguém falava sobre isso. Hoje, quantos conteúdos? Nossa, só o É. podcast que você tem mesmo ali já dá para você ter um resultado só acompanhando, Uhum. sem nem comprar. Então, assim, com certeza é possível e vai valer a pena. Vale a pena. É muito gratificante quando você vê o resultado do seu esforço, né? O resultado do seu trabalho. E hoje você consegue visualizar que você pode dobrar esse faturamento ou até Nossa, mais com do que dobrar? certeza. Hoje a gente tem um plano, né, de crescimento, porque quando eu comecei, eu fui fazendo e o que acontecia era lucro. Hoje não, hoje a gente já tem um plano, inclusive esse ano o nosso plano é dobrar de faturamento mesmo, dobrar de tamanho, para logo a gente mudar para um espaço um pouco maior. Então, com certeza, hoje eu acredito que é possível não só dobrar, né? Dobrando eu ainda vou ficar pequena, eu acredito. Eu acho que eu posso ainda muito mais. É isso que eu tenho. O que eu só tenho mesmo é agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e a você também que passou o seu conteúdo, né, que teve a generosidade de passar o seu conteúdo. Até mesmo, não falo só no curso, né, eu falo também no YouTube, inúmeras formas gratuitas. E é isso, e bora pra cima e vamos pra mais, né? Eu vi que alguém falou assim que não acredita na própria capacidade, né? E eu tenho para mim que realmente, se a gente olhar para nós mesmos, nós não somos capazes, mas nós podemos confiar em quem é capaz, né? Em Deus. Então, eu faço a minha parte, e eu confio, espero, acredito que Ele vai fazer a parte dele. Então, é isso. Não é, os tempos difíceis vão vir, mas é normal. Eles vão vir, eles vão passar, e os tempos bons vão ser maiores do que os tempos ruins, né? Então, é É. nisso que eu me apoio. E no final vai Então, valer é tudo a isso. pena, né? No Será que valeu final, com tudo a pena o seu certeza. esforço aí, né, de montar esse negócio? Valeu a pena? Todo esse Nossa, com esforço, toda certeza. Eu, quando eu essa... olho, quando eu olho para minha própria vida e para a vida das pessoas que a nossa loja mudou, nossa, para mim já é motivo de muita gratidão, realmente. Uhum. Então, cara, que entrevista massa, que bate-papo interessante. Eu fiquei muito feliz. E ó, agora chegou a hora de vocês conhecerem a loja da Nayara. Cara, qual é a sua loja, Nayara? Fala aí pra galera, para depois quem precisar comprar um vestido, ir pra festa, vai procurar a Nayara, que ela entrega todo o Brasil. E aí, qual é a sua loja? Pois é, a minha loja chama Amada Minha, é esse Instagram que eu estou usando para falar com Ó, vocês. já segue aí, hein? E o nosso site é amadaminha.com.br. Então, já vem me seguir, né, pessoal? Ó, e quem for aluno do Conversão Extrema, tiver nessa live, ela vai dar um descontinho especial, mandar um presentinho pra você lá, ó. Pode chamar Já no coloquei. direct. Ó, Chama chama no no direct. direct. Então, Nayara, muito obrigado. Que Deus abençoe aí você, a sua casa, a sua empresa. E ó, eu vou te Amém. esperar aqui quando você bater os 100 mil, hein? E eu vou estar aqui. É mesmo? Conta sempre com a gente, com Conversão Extrema e tamo junto. Muito obrigada, Thiago. Tchau, tchau. Tchau.